Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é a Igreja Rema Apostólica e nós estamos na página do Facebook. E hoje é quarta-feira, 27 de agosto de 2025. No dia de hoje é o dia da live Escola de Discípulos. E eu tenho certeza que Deus já está nos abençoando. Quero deixar aqui uma boa noite para todo o povão amigo da Baixada Santista, começando aqui por Santos, Cubatão, São Vicente, Praia Grande, Guarujá e Bertioga. Que Deus abençoe todos os meus irmãos aos poucos vão entrando na live aí, e nós vamos começar essa live, amém, nós estamos estudando o livro de Eclesiastes, capítulo 8, e hoje nós vamos para o versículo 11, Eclesiastes 8, versículo 11. Eclesiastes 8, versículo 11. Eclesiastes 8, versículo 11. O versículo 11 diz assim: Por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são castigados logo. Vou repetir, por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são castigados logo. Amém? Então tá certo. Parece que os irmãos estão com dificuldade de entrar, né? Mas vai entrando devagarzinho aqui, eu vou fazer na live, porque eu tenho que colocar no YouTube esse estudo. Vamos lá! No quinto tópico, nós aprendemos sobre a sabedoria ajuda você a compreender a morte e as injustiças do mundo. Agora vamos para o sexto tópico, que é o versículo 11. A sabedoria ajuda você a entender que o atraso na aplicação da lei leva à corrupção. Atraso na aplicação da lei leva à corrupção. Está escrito: visto que como se não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Eclesiastes 8, versículo 11. Visto como se não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Se não se aplica logo a lei, amém, o homem vai continuar fazendo o mal. A impunidade é mãe da corrupção. Onde a lei se afrouxa e os juízes fazem vistas grossas aos desmandos da lei, a prática do mal é incentivada. Amém? Por isso que a corrupção domina nosso país. Tá? Por quê? Porque não é aplicado a lei da maneira que tem que ser aplicada. A lei brasileira é uma lei muito frouxa, né? E é por isso que a gente vê aí, amém, os desmandos na criminalidade. Vamos lá. O atraso da aplicação da lei estimula o crime, dando a falsa sensação de que o crime compensa. Sempre que os transgressores tiverem a sensação de que poderão cometer crimes e escaparem da lei, lançar-se-ão ainda mais assodadamente nessas práticas nefastas. Vou repetir. Sempre que os transgressores tiverem a sensação de que poderão cometer crimes e escaparem da lei, lançar-se-ão ainda mais assodadamente nessas práticas nefastas. A justiça que tarda falha. A justiça que tarda falha. Por que Deus não pune o pecador no ato de seu pecado? Por causa de longanimidade e imensa misericórdia. Amém? Vou repetir. Por que Deus não pune o pecador no ato de seu pecado? Quer dizer, por que Deus não mata logo quando a pessoa peca, né? Deus já devia matar logo.
esse criminoso aí que fez esse crime terrível aí, é um crime para a morte, merece a morte. Por que Deus não mata? Amém? Por causa da sua longanimidade. Ele dá oportunidade, né? E da sua imensa misericórdia. Nós vamos destacar dois textos bíblicos aqui. Eclesiastes não. Êxodo 34, versículo 6. Diz assim: Então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta: Eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Não fico irado com facilidade. E a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não pode ser medido. Eu tenho compaixão e misericórdia, não fico irado com facilidade. Amém? Então, a misericórdia de Deus é muito longânima. Tá? Por isso que as coisas não acontecem de imediato. Segundo Pedro 3,10. Vamos lá, para o Novo Testamento. Segundo Pedro 3,10. Segundo Pedro 3, versículo 10. Diz assim: Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Sabendo que tudo isso vai ser destruído, assim eu li 2 Pedro 3,10, né? É isso mesmo, 2 Pedro 3,10. Vou repetir aqui. O dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão subir. Olha aí, pessoal, quer dizer que vai chegar o dia do juízo. Amém? Se não chegou ainda, é porque Deus está tendo o quê? Misericórdia. Tá? No versículo 9, eu acho que está mais claro ainda. Ó. 3,9. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. O dia do juízo vai chegar. Amém? Tá? Mas a demora é porque a misericórdia de Deus é grande e compassivo. Deus, ele tem paciência, tá certo? Ele não quer que ninguém seja destruído, tá? Então ele dá tempo para as pessoas se arrependerem dos seus pecados. Em Provérbios 29:1, tem outro texto também que dá uma resposta para nós. Provérbios 29, versículo 1. Vamos lá. Versículo 1. Diz assim, ó. Quem é repreendido muitas vezes e teima e não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Amém? Vou repetir, Provérbios 29:1. Quem é repreendido muitas vezes e teima e não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Então Deus dá tempo para a pessoa se arrepender. Mas se ela não se arrepender, vai chegar o tempo que ela vai cair em desgraça. Amém? O juízo de Deus virá sobre ela. Tá? Então eu vou repetir aqui essa passagem aqui. Ó. Porque Deus não pune o pecador no ato de seu pecado? É uma pergunta. Por causa de longanimidade e imensa misericórdia. Porém, ai daqueles que abusam da paciência de Deus, como desculpa para a sua imoralidade. Esses serão quebrados repentinamente, sem que haja cura. Vão ser pegos de repente. Tá? Salomão afirma que a demora na aplicação da lei
e no exercício da justiça, levam o indivíduo a ir atrás do mal, porque ele afrouxa, ele pensa que não vai ser punido, ele pensa que não vai ter consequências, e aí ele continua fazendo as coisas erradas. Mas aí ele é pego no repente de Deus. O repente de Deus aparece na vida dele e ele vai passar pelo juízo. E depois não adianta chorar. Tá? O eloquente tribuno brasileiro, Rui Barbosa, em seu discurso no Senado, no dia 17 de dezembro de 1914, expressou esse fato assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a vergonha de ser honesto. Amém? Quer dizer, ele demora tanto para ser punido aquele que transgride a lei, que ele acaba desanimando de continuar andando correto, andando certo. Né? Ele começa a desprezar a honra, ele começa a viver de uma maneira vergonhosa, amém? Tá? Em relação à honestidade. Tá certo? Então esse aí é o tópico 6. A sabedoria ajuda você a entender que o atraso na aplicação da lei leva à corrupção. Tá? Mas a aplicação da lei pode demorar. O juízo do homem pode demorar. Mas o juízo de Deus chega na hora certa. E quando a pessoa menos esperar, o juízo de Deus está chegando na vida dela. Amém? Vamos para o 7º tópico? Acho que dá tempo da gente ler aí, da gente passar pelo 7º tópico. Vamos para o 7º tópico. O 7º tópico diz assim: a sabedoria ajuda você a entender que o julgamento de Deus é justo e sua justiça nunca falha. O julgamento de Deus é justo e a sua justiça nunca falha. Aleluia e glória a Deus. É bom saber disso, né? Vamos lá. Eclesiastes 8, versículo 12 e 13. Eclesiastes 8, versículo 12 e 13. Diz assim: um criminoso pode cometer 100 crimes e continuar a viver. Sim, eu sei que dizem, se você temer a Deus, tudo lhe correrá bem. 13. Mas não correrá bem para os maus. A vida deles passa como a sombra. Morrerão jovens porque não temem a Deus. Isso aqui é sério, viu? Morrerão jovens porque não temem a Deus. Meu Pai. Amém? O ímpio acaba morrendo cedo, né? Salomão registra: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Amém? Sabe por que será como a sombra? Porque a sombra chega, amém, quando o sol está por cima, né? Então, quando o sol aparece, a sombra aparece junto. Não é verdade? Tá? Então, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Mas do mesmo jeito que a sombra aparece com o sol, a sombra desaparece quando o sol vai embora. Amém? Isso é uma coisa rápida. Ninguém percebe quando o sol vai embora, porque é nessa hora que a sombra também vai embora. Né? Então a sombra ela dura pouco, tá certo? Assim também é a vida do ímpio, que vive de qualquer maneira, vive de qualquer jeito. A morte chega quando ele menos espera. A justiça da terra pode ser torcida, negada e retardada. Porém a justiça do céu
nunca falha. Nem sempre Deus pune o pecado no ato de sua transgressão. Nem sempre Deus pune o pecado no ato de sua transgressão. Estou repetindo. A demora de Deus não é descuido com a lei, mas uma expressão de sua longanimidade, uma oferta oportuna de arrependimento. Porém, aquele que muitas vezes é repreendido e endurece sua cerviz, é quebrado repentinamente, sem que haja cura. Provérbios 21, versículo 1, nós já lemos, né? Provérbios 29, versículo 1. Vamos lá. A justiça de Deus não falha. A aparente impunidade e a longevidade não pode livrar os pecadores das mãos de Deus. Warren Wiersbe tem razão em dizer que não importa quão longa ou abundante seja a vida do perverso. Ela é apenas prolongada como uma sombra sem substância. A vida longa do perverso é apenas um prelúdio para a escuridão eterna. Amém? John McAllister corrobora dizendo: não existe prosperidade, nem longevidade de que os ímpios desfrutem nessa vida, que se compare com a riqueza da herança eterna que aguarda os justos no porvir. E não existe sofrimento nem aflição que os justos experimentem nessa vida, que se compare com o tormento eterno que os ímpios enfrentarão no juízo vindouro do Senhor. Amém? Então os ímpios podem gozar de todo o privilégio dessa vida. Mas quando for aplicado a justiça de Deus, o ímpio vai saber o que é o sofrimento. Amém? O crente pode sofrer, pode ter dias difíceis nessa vida. Pode passar por problemas, pode passar por dificuldades e sofrimentos. Amém? Mas não se compara com os sofrimentos que os ímpios vão ter na eternidade. Amém? Tá? E na eternidade é que se vê toda a diferença do crente para o ímpio. Essa aqui é a verdade. Tá certo? Philip Ryken destaca no versículo 2, ou seja, no versículo 12 de Eclesiastes 8, que os perversos querem prolongar seus dias, vistos que não têm a certeza do céu. Eles se agarram à vida, tentando desesperadamente viver o máximo que podem. Como eles não esperam na eternidade ter vida eterna, amém? Tá? Então eles se agarram com a vida de hoje, com o mundo, amém? Tá? Porque a única esperança que eles têm é viver o máximo a vida de hoje, tá? Porque eles não têm garantia nem certeza da vida eterna. Mas o versículo 13 afirma que eles, Eclesiastes 8:13, afirma que eles não receberão um único dia a mais do que Deus lhes dá. Amém? Tá? Eles vão viver o tempo que Deus quiser, nem mais nem menos. Tá certo? Então pode se agarrar em tudo quanto é coisa. O dia que chegar a hora do ímpio, ele vai embora. Tá? E aí não é só a hora do ímpio, a hora de qualquer um, qualquer pessoa. Pode ser crente ou não crente. Chegou a hora, amém? A morte vai levar, vai conduzir para a eternidade. Tá? As sombras ficam mais longas no fim do dia, mas os perversos não conseguem impedir o cair da noite da morte. O perverso, de fato, não irá bem. Quando morrer, seus pecados serão contados contra ele. Sua alma será condenada ao inferno, e ele será banido da presença de Deus para sempre, onde haverá choro e ranger de dentes. Você pode conferir aí em Mateus 8:12. Eu vou conferir com você. Bem? Vamos lá. Mateus 8:12. Mateus 8:12. Diz assim, 8:12. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. Tá? Esse é o inferno, que os ímpios vão ser jogados quando passarem para a eternidade.
Devemos temer a Deus, porque Ele é soberano sobre as estações da vida. Você pode conferir lá em Eclesiastes 3,14. Ao entrarmos em sua casa, devemos temê-lo. Você pode conferir em Eclesiastes 5, versículo 1 e 7. Devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Você pode conferir em Eclesiastes 12, 13. Quando tememos a Deus, podemos saber que tudo nos irá bem. Em outras palavras, amados, amém? No tempo que nos resta em vida aqui, a gente precisa se apegar ao temor a Deus. Porque o temor a Deus, amém, faz que o pecado fique longe da nossa vida. O temor a Deus nos leva a uma vida de obediência à sua palavra. E o temor a Deus evita que a gente peque, tá? E seja pego de surpresa e acaba indo para a eternidade, amém? E em vez de ir ao encontro do Senhor, nós vamos para bem longe de Deus. Então que nós se mantenhamos, enquanto houver vida nas nossas narinas, enquanto houver vida no nosso corpo, se mantenhamos em temer a Deus. O temor a Deus é a nossa garantia, a nossa segurança, amém, de que nós vamos passar para a eternidade e nós vamos gozar da vida eterna. Aleluia. Então, o versículo 12 e 13 declara que a sabedoria ajuda você a entender que o julgamento de Deus é justo e sua justiça nunca falha. Amém? Pode ter certeza disso. O julgamento de Deus é justo e sua justiça nunca falha. O julgamento de Deus é justo e sua justiça nunca falha. Então esse foi o tópico 7. Nós já estudamos o tópico 6, né? Já fizemos aqui a esmiuçação, né? O tópico 6 foi a sabedoria ajuda você a entender que o atraso na aplicação da lei leva à corrupção. O tópico 7 foi esse, a sabedoria ajuda você a entender que o julgamento de Deus é justo e sua justiça nunca falha. E agora nós vamos para o tópico 8, porque o tópico 8 é pequenininho e dá para a gente, amém, trabalhar ele aqui agora, tá certo? Vamos lá para o tópico 8. Tópico 8. Eclesiastes 8.